9 horas e a gente volta com o TV Mar News já para o nosso quadro Penal News. Já recebendo aqui no estúdio o Bruno Calado, que vai conversar com a gente hoje sobre pontes de ouro do direito penal, né, Bruno? O que significa essa expressão? Bom dia. Isso, bom dia, Paulane, bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Mais um prazer estar aqui. Aproveito o momento também para parabenizar essa televisão, toda a equipe. Afinal, cada um de vocês é peça fundamental para esse trabalho brilhante que a TV Mar exerce perante as informações, meios de comunicações, etc. Então, sinta-se também congratulada, parabenizada, extensivo a todos os funcionários da TV Mar. Muito obrigada. Hoje eu trago o assunto Pontes de Ouro do Direito Penal, um apelido que eu taxo a alguns institutos do direito penal, que é justamente essa ponte de ouro que separa o crime, o delito de forma efetiva, de forma concreta, para o que o antecede. Como assim? São institutos que não atingem a consumação do delito, ou se atingem, atenuam. Eu vou falar sobre cada um deles, mas nós sabemos que um delito, quando consumado, quando atinge a sua consumação, é uma maneira muito mais gravosa de ser punida. Então, esses institutos que eu taxo como pontes de ouro, eles atenuam ou isentam ou excluem o que chamamos de consumação. No programa passado falamos sobre o iter criminis, que são as fases do crime, e eu citei a consumação como última fase, né? Então, esses institutos das pontes de ouro do direito penal, eles antecedem essa fase de consumação. Muito bem, e que institutos são esses? Eu trago alguns exemplos, como, por exemplo, a tentativa. A tentativa é uma palavra muito famosa no direito penal, né? Quando o crime não é consumado, quando o crime é tentado. A tentativa ela acontece quando o indivíduo, o agente, o delinquente, ele começa com os atos de cogitação, começa com os atos preparatórios, entra na execução, vislumbra cometer todos os atos executórios, mas por motivos alheios à sua vontade. Ele não quer, ele quer cometer o crime, mas acaba não podendo por algum motivo alheio à sua vontade. Eu trago o exemplo, por exemplo, um indivíduo que deflagra disparos para matar, certo? Para assassinar alguém, mas acaba a bala, acaba a munição, a arma acaba travando, algum meio acontece, certo? Para que de modo que motivos alheios à sua vontade impeçam que o crime seja consumado. Essa é a tentativa. A tentativa, ela proporciona uma redução de 1 a 2 terços do crime. Então, se houver uma tentativa de homicídio simples, por exemplo, que prevê uma pena de 6 a 12 anos, a tentativa ela pode reduzir essa pena de 6 a 12 anos de 1 a 2 terços. Então, é uma das pontes de ouro, mas se bem que essa ponte de ouro é uma ponte de ouro que independe do delinquente, porque o delinquente é o famoso quero, mas não posso. Ele queria cometer, ele queria matar, ele queria assassinar, mas não pode por motivos alheios à sua vontade. E aí eu trago o segundo instituto, conhecido como desistência voluntária. Já na desistência voluntária, a gente taxa o delinquente como alguém bonzinho que acaba se arrependendo ali na hora. Ele comete os atos de cogitação, ele inicia os atos preparatórios, ele inicia os atos executórios, mas não os terminam, certo? Na desistência voluntária, enquanto na tentativa é o quero, mas não posso, na desistência voluntária é o posso, mas não quero. O indivíduo, eu trago o exemplo do furto. O indivíduo, ele vê uma bolsa feminina em algum lugar, de vacilo ali, e ele chega para abrir a bolsa, ele abre a bolsa e, podendo colocar a mão dentro para subtrair uma carteira ou coisa do tipo, quando ele abre a bolsa, ele diz, não vou não. Aí dá para trás. Essa é a desistência voluntária. É quando há munição ainda no revólver, quando há munição na pistola, mas o indivíduo diz, não vou. Eu até podia matar, eu até podia subtrair, mas eu não vou. Essa é a desistência voluntária. O indivíduo, ele não finaliza os atos executórios. Ao contrário do arrependimento eficaz. O arrependimento eficaz é o terceiro instituto que eu trago aqui a fim de exemplo de pontes de ouro do direito penal. E no arrependimento eficaz, o indivíduo acaba cometendo todos os atos executórios, mas impede a consumação. Veja que é uma sequência. Na desistência voluntária, ele não acaba os atos executórios. Ele podia botar a mão dentro da bolsa para finalizar a subtração, mas ele não quer. Ele não quer, certo? Ele não pode. E
No arrependimento eficaz, o indivíduo acaba por cometer todos os atos executórios, mas impede a consumação do delito. É como se aqui eu quisesse envenenar alguém, a fim de cometer um assassinato, de cometer um homicídio por envenenamento, certo? Eu acabo envenenando, eu boto num copo com água, eu boto num prato de comida, aquela pessoa ingere o veneno, mas eu logo em seguida tenho um antídoto. Eu utilizo de um antídoto para evitar que aquela pessoa venha a falecer, venha a morrer, venha a ser morta. Então esse é o arrependimento eficaz, é quando impede a consumação. Todos os atos executórios foram formalizados, mas a consumação é impedida. E por último, o arrependimento posterior. Bruna, posso fazer uma pergunta? Sim. Aí, utilizando o exemplo que você citou aqui para a gente sobre o envenenamento, Sim. Se a pessoa, ainda que ele dê o antídoto, se a pessoa chegar a óbito, serve também se enquadra também nesse que você falou, do arrependimento eficaz? Num caso concreto, deverá ser observado a tentativa de impedir o resultado. Mas uma vez tendo o resultado morte, o arrependimento eficaz torna-se ineficaz. A consumação será produzida, a morte terá sido efetivada, então o arrependimento terá sido ineficaz. Não terá sido eficaz mais, pois o resultado morte terá acontecido. A gente pode levar em consideração, por exemplo, um acidente que já foi comprovado aí, né, que acidentes de carro, quando a pessoa dirige embriagada, ela assim assume o risco de matar alguém. Então, se de repente uma pessoa embriagada atropela alguém, está assumindo o risco, né, de matar alguém, mas ela ainda assim desce do carro e vai fazer os primeiros socorros, se enquadraria? Isso. Nessa ocasião, é o que chamamos de dolo eventual, quando assume-se o risco. Hoje, o crime de embriaguez ao volante, no acidente, é taxado como dolo eventual. O homicídio por embriaguez é doloso hoje em dia. Então, numa situação como essa, o fato de o indivíduo se predispor a socorrer, a tentar evitar o resultado morte, vai estar liberando, vai estar afastando um agravamento por omissão de socorro. Então, ele vai estar evitando o crime. Hoje, a omissão de socorro é taxada no Código Penal. Então, o fato dele estar se predispondo a prestar um socorro, ele estará agindo de encontro com a omissão de socorro. Ele estará ali tentando evitar. Não é um arrependimento eficaz, não é o que podemos chamar de arrependimento eficaz, mas estará tentando evitar o resultado de morte por um crime já consumado, que foi a embriaguez ao volante, certo? É um homicídio que passaria a não ser consumado, mas sim tentado. Okay. Então, esse é um exemplo bastante pertinente, inclusive. Pode seguir. Por último, temos o arrependimento posterior. Falamos já da tentativa, falamos da desistência voluntária, do arrependimento eficaz e, por último, o arrependimento posterior. Na desistência voluntária, não há conclusão dos atos executórios. No arrependimento eficaz, há conclusão dos atos executórios, mas não existe a consumação é impedida. E no arrependimento posterior, há a conclusão dos atos executórios e há a conclusão da consumação, mas há o arrependimento posterior. Depois que há a consumação, o delinquente vai lá e se arrepende. Como assim? É o indivíduo que entra numa residência, furta uma bicicleta, vai até a esquina e diz: meu Deus, eu vou devolver essa bicicleta. Volta e devolve. Isso é arrependimento posterior. Você vê, o crime de furto já foi consumado, o crime de furto já aconteceu. Houve a subtração daquela bicicleta, mas aí o indivíduo volta e devolve. Há a subtração de uma carteira, eu vejo uma carteira em cima de algum objeto, vou lá, a subtraio, saio andando por alguns instantes, mas logo após me arrependo e retorno e digo: olha, sua carteira, eu acabei subtraindo, mas tome aqui, fiquei com pena, fiquei com peso na consciência, tome aqui a sua carteira. É o arrependimento posterior. Lembre-se que o arrependimento posterior, para ser caracterizado, não pode haver violência ou grave ameaça. Por isso que eu estou citando aqui exemplos de furto. O roubo ao emprego de violência ou grave ameaça. Se eu tomasse aquela carteira com o emprego de uma arma de fogo, passe sua carteira aqui, eu podia me arrepender depois, mas o arrependimento posterior não estaria taxado. Há arrependimento posterior nos crimes em que não haja violência ou grave ameaça. É o exemplo de furto. Muito bem. Agora a gente vai para o nosso momento de poesia e você já me contou que por conta da lua cheia de ontem, que foi uma lua linda, você acabou fazendo uma poesia sobre a lua cheia. Eu queria que você pudesse recitar aqui para a gente. Isso, eu sou admirador dos fenômenos da natureza, gosto demais de apreciar uma lua, de apreciar um pôr do sol, de apreciar um pasto bonito, a natureza em si.
Então, eu já estava devendo à Lua essa poesia. Há muito tempo eu já olhava para ela e dizia, eu vou fazer uma poesia sobre lua cheia, eu vou fazer. E ontem eu acabei fazendo, e ela diz mais ou menos assim. O nome, assim como já foi dito, é Lua Cheia dessa poesia, e ela diz o seguinte. Ela é capaz de iluminar o universo, do que for melancolia ela se faz em verso. Rainha do céu, de brilho impecável, de feição bondosa, com visão afável. Destaque nas facetas da natureza, fenômeno celestial de pura beleza. É facho de luz que difunde e permeia. É bola branca, é inspiradora, é lua cheia. Na calmaria de um anoitecer, ela é capaz de dar significados. No que podia ser somente escuridão, acaba que nos deixa acalantados. Lua cheia é farol direcionado, que até na imensidão do mar é notado. É um canhão de fulgor que entre fase e outra retorna com todo vigor. Apreciando a vista, sentado na varanda, é ela quem lá de cima comanda. A lua cheia traz a luminância e de tudo que é bom diminui a distância. Ai, que lindo. Parabéns. Obrigado, mais uma vez. Me marca nessa. Vou marcar sim. Obrigado a todos. Olha só, gente, a gente vai seguindo agora aqui com o nosso programa. Para a gente ver a partir de agora como que o pessoal que pretende utilizar o Instituto de Identificação, como que pode fazer nesse período de isolamento social, nesse período de pandemia, quando muitos órgãos ainda estão com as atividades suspensas de maneira remota. A gente vê a partir de agora na matéria de Fernando Palmeira. Mesmo com a realização de mutirão para aliviar a sobrecarga da demanda, o Instituto de Identificação de Alagoas está agora também utilizando as redes sociais para agendamento e evitar aqui a aglomeração de pessoas. Vamos conversar com a sua diretora, que é a Shirley Araújo. Ela é chefe administrativa da instituição e nos fala da importância de estar exatamente utilizando essas ferramentas para facilitar a vida daqueles que querem a sua carteira de identidade ou RG, primeiro e segunda via. Isso mesmo. Com o novo decreto governamental, o Instituto de Identificação ele retomou suas atividades de atendimento ao público, sendo que desta vez apenas por agendamento. Então, todos que queiram tirar sua primeira via do RG, segunda via ou queiram retirar seu RG, ou seja, já está com o RG pronto, mas precisa ir retirar, ele precisa fazer por agendamento, através do site agendamento.ceplag.al.gov.br. O que se via até pouco tempo aqui era uma verdadeira multidão se comprimindo ali na porta. Essa mudança já está surtindo esses efeitos? A mudança, vai iniciar agora dia 4, a partir da terça-feira, 4 de agosto, e com certeza surtirá muitos efeitos. Com isso, a gente pretende evitar aglomerações, pretende deixar o serviço mais dinâmico, mais organizado, porque a partir do momento que você tem um agendamento, você deve chegar ao local apenas no horário de seu agendamento ou até 15 minutos de antecedência, porque só vai ser permitida a entrada dentro do Instituto com 15 minutos de antecedência do horário de atendimento. Então, aquele requerente que fez seu agendamento, não se preocupe, você será atendido e terá seu RG em suas mãos. 15 minutos de antecedência e quantos minutos em média para o atendimento? A média do nosso atendimento, se for primeira ou segunda via, gira em torno de 15 a 20 minutos, dependendo da documentação que o requerente trouxer, porque nós sabemos que hoje o seu RG ele pode conter outros documentos, como o número do título, como o número do CPF. Então, a depender da documentação que o requerente trouxer, esse atendimento leva de 15 a 20 minutos. Basicamente, são esses os documentos necessários. Agora, o mutirão aconteceu, mas a qualquer momento poderemos ter novamente, uma vez que foi laureado de todo e pleno sucesso. O mutirão ele aconteceu devido a uma demanda reprimida que nós tínhamos de 20 mil RGs e teve muito sucesso, nós entregamos mais de 50%
E agora, com esse agendamento também para entrega, nós percebemos que as pessoas vão poder, né, retirar seu RG no Instituto de Identificação e vemos que provavelmente não haverá necessidade de novo mutirão para entrega. Se assim o fizer necessário, estudaremos, analisaremos a situação e provavelmente poderemos refazer. Nesse momento tão importante de retomada para uma instituição tão importante e vital para a cidadania, o que é que você gostaria de dizer, reforçar e rebater ainda mais as orientações para o melhor comportamento desse público que precisa dessa documentação? Nós queremos reforçar para toda a população que só será atendida as pessoas que realizarem o agendamento. Então, faça o seu agendamento, venha até o Instituto, use máscara, porque é obrigatório o uso da máscara. Nós estamos completamente equipados com álcool em gel, com aferidor de temperatura. Vamos ter todo um controle de quantidade de pessoas dentro do Instituto. Então, todos os requisitos de saúde, requisitos sanitários, para que a população seja atendida, mas seja atendida de forma adequada, o Instituto de Identificação está tomando as devidas providências. Então, o requerente, ele terá o tempo necessário, ele será atendido e ele precisa, sim, vir seguindo as ordens que estão no decreto e, principalmente, seguindo as determinações sanitárias de saúde pública. Conforto, precisão, sem nenhuma fila de espera, tudo isso está sendo trabalhado para que você aproveite as redes sociais para o agendamento e não perder tempo nem ficar no desconforto. Muito embora aqui o ar-condicionado, todas as instalações são confortáveis, acomoda a todos, mas é preciso entrarmos nessa linha aí da tecnologia a serviço do bem-estar da comunidade, principalmente os que precisam de um documento tão importante, tão vital, que é a nossa carteira de identidade, o nosso RG. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Arnon de Melo, no canal 25 da NET. Olha só, gente, nessa terça-feira, hoje, 4 de agosto, é comemorado o Dia do Padre, esse membro do clero da Igreja Católica, que entre tantas as missões, também é responsável por evangelizar e abençoar os fiéis. E a gente conversa nesse momento com o padre Rodrigo Rios, que é pertencente à Arquidiocese de Maceió. E em nome dele, a gente, é claro, também aproveita aqui para parabenizar a todos os padres. Parabéns pelo seu dia, tudo bom? Muito bom dia para você. Bom dia, agradeço, né? Hoje é um dia muito especial, de fato, em que no mundo inteiro nós comemoramos o dia do sacerdote e o dia do padre. E devemos a isso porque houve um grande modelo de padre, que é São João Maria Vianney. Ele era de uma cidadezinha, né? Na verdade, na época era um povoado, uma aldeia chamada Ars, na França. E ele acabou desenvolvendo um trabalho pastoral, de confissão, assim, muito belo, muito bonito, e acabou se tornando o ícone do padre diocesano. Então, no dia dele, que é justamente hoje, São João Maria Vianney, acabou se tornando essa data em que no mundo inteiro nós celebramos o Dia do Padre e acabamos rezando, né, por todos os padres. Então, isso é uma maravilha. Com certeza. Existe a diferença entre padre e sacerdote? Pronto, são questões de nomenclaturas mesmo, né? Mas a gente pode se referir à pessoa tanto como padre como sacerdote. Então, padre, na verdade, vem justamente do latim, significa pai, porque aquele que é padre se torna pai de muitas outras pessoas, né? No espanhol é a mesma palavra, em espanhol é padre, né? El padre, ou poderia se utilizar el cura, que seria aquele que cuida de almas, né? No inglês, father, que significa justamente pai. Então as pessoas chamam o padre como pai. Aqui chamamos de padre, mas há esse sentido da origem, que é a origem justamente latina e que significa pai. Sacerdote já tem um significado mais teológico, porque significa aquele que é ponte, né, entre os homens e o próprio Deus. Então, o sacerdote, ele reza para que as orações das pessoas possam ser entregues ao bom Deus. Agora, padre Rodrigo, o senhor ainda é muito jovem, né? Eu queria que o senhor pudesse falar um pouco para a gente sobre os desafios de ser padre
hoje, nos dias atuais, em comparação aos tempos passados? De fato, o nosso tempo ele é bastante complexo. Por quê? Porque ele se torna mais exigente para quem é padre neste momento. Então, como sacerdote, nós somos chamados a dar muitas respostas ao mundo hoje que está em constante transformação. Então, talvez antes a gente não pudesse imaginar padres que estivessem, por exemplo, aqui no estúdio de TV, falando, sendo entrevistado, inclusive padres que fazem esse papel. Nós temos tantas redes católicas em que padres são apresentadores, estão à frente de determinados programas televisivos. Então, hoje há uma exigência maior, tanto da igreja quanto da figura do padre. E eu acredito que uma das maiores exigências que nós temos é justamente a exigência da coerência, visto que, diante de um mundo tão complexo, em que várias vozes são levantadas com várias opiniões, nós acabamos tendo uma opinião muito firme, porque representamos uma igreja, uma instituição por trás, e aí nós somos bastante exigidos para sermos coerentes com isso. E isso, de fato, se torna um grande desafio. Para mim, este é um dos maiores desafios. No meio de uma situação, de uma sociedade tão complexa, que tem buscado outros valores, está em constante mudança, buscar ser coerente com aquilo que a gente acredita, trazido por Jesus Cristo durante esses 2 milênios. E é possível alcançar essa coerência, esse equilíbrio? Sim. À medida em que nós buscamos no nosso dia a dia transmitir esses valores para aqueles que estão à nossa volta. Então, eu acho muito bonito, por exemplo, alguns testemunhos que nos edificam. Nós agora vimos do Henrique Soares da Costa, que era sacerdote e bispo ao mesmo tempo, que faleceu vítima da Covid-19. Ele era daqui de Alagoas e foi bispo na Diocese de Palmares. E então ele tinha um testemunho muito bonito, porque aquilo em que ele acreditava, ele traduzia em atos, traduzia em atitudes do cotidiano. E aí eu observava alguns fatos e eu dizia, meu Deus, que belo ver esta coerência, Esta coerência. Então nós tentamos ao máximo, será sempre um desafio, mas nós buscamos no dia a dia. E eu acredito que isso arrasta muita gente. Hoje, eu posso dizer que nós temos um contato muito intenso com as pessoas. Eu lido muito com a humanidade do outro, lido com muitas pessoas. E por lidar com muitas pessoas, as pessoas elas acreditam por quê? Porque vem o testemunho do padre. Então, muitas pessoas procuram diariamente, basicamente todos os dias, de domingo a domingo, eu atendo pessoas, tenho contato com pessoas. E às vezes são pessoas que, por exemplo, eu nunca vi na vida, chegam ali pela primeira vez e são capazes de contar os segredos mais íntimos. E por que fazem isso? Porque confiam na pessoa do padre. Na figura do padre, com certeza. Quando o senhor descobriu a sua vocação, o que é preciso para se tornar padre? Pronto, eu descobri a minha vocação, eu tinha mais ou menos 18 anos de idade. Só que eu fiquei assim impressionado porque comecei a sentir o chamado, mas não tinha projetado a minha vida para isso. Então tem gente que desde criança, pirralhinho, já descobre, começa a participar da igreja, quer justamente ser padre quando crescer. Eu nunca pensei isso, nunca pensei. Mas depois que eu me tornei católico de verdade e comecei a participar da missa diariamente, então eu fui atraído para o sacerdócio. Só que eu tinha 2 empregos, tinha começado a fazer a faculdade de jornalismo, namorava, então tinha muitos sonhos. E eu dizia, meu Deus, ser padre significava renunciar, deixar tudo isso. Mas fui acompanhado, na época do Henrique era sacerdote, e me ajudou em todo esse processo. E é bem interessante que ele disse, não termine o namoro agora não, enquanto você não tiver certeza. Quando eu tive a certeza, eu disse, agora já não tem mais o que fazer. Ele disse, pronto, agora pode terminar, Aí terminei o namoro. Mas vinha a questão da faculdade, eu estava no 2º ano. E eu disse, então eu vou sair para entrar no seminário. Ele disse, não, espere terminar, vá depois. Eu disse, mas padre, só daqui a 2 anos. E ele me disse, se for de Deus a sua vocação, você vai amadurecê-la e vai permanecer firme. Se não, você vai desistir.
acabou que era de Deus, depois de 2 anos eu entrei. Então foi um processo, né, entre o discernimento até a entrada no seminário. Então eu comecei a sentir o chamado em 18, tomei a decisão mais ou menos com 20 anos de idade, de que queria ser padre, mas só entrei no seminário com 23 e fui ordenado com 30 anos. Então vocês podem observar que foi um intervalo de tempo assim um pouco longo, né? Porque nós temos que estudar o curso de filosofia e teologia para isso, né? Então, para ser padre, o que é necessário? Basicamente hoje, entrar no seminário, que é a instituição que lhe dá toda a formação para isso, e fazer 2 cursos superiores, o curso de filosofia e o curso de teologia. E aí você compreende um período, no mínimo, 8 anos. Só depois disso é que você é ordenado sacerdote. Eu queria parabenizar em seu nome, né, todos os padres aqui do nosso estado, porque não a todos os padres do mundo, né, que tem essa missão tão bonita de levar o nome de Deus, de conduzir as pessoas pelo caminho da palavra de Deus, né? Eu gostaria de parabenizá-lo e pedir, é claro, que você pudesse então mandar uma mensagem para seus colegas. Pronto, então agradeço, né, em nome de todos os padres, dizer que sou muito feliz por ter essa vocação e espero que você em casa reze por nós. E uma mensagem também a todos os padres, quero dizer que todos nós somos irmãos e eu fico feliz pela oferta de vida de vocês. Hoje no mundo atual são muitas as tentações, são muitos os chamados, são muitas as profissões, são muitas as vocações, mas cada sacerdote buscou doar a sua vida por algo muito maior. Então, obrigado, cada padre, irmão meu no sacerdócio, por sua oferta de vida. Muito obrigada mais uma vez e parabéns pelo seu dia. A gente vai agora com o Fernando Palmeira, trazendo informações ao vivo aqui para o nosso programa. Fernando. Pois é, Paulano, estamos nesse momento no Centro Comercial Tradicional de Maceió e nós estamos, além de observar a movimentação, também dizer ao maceiense que na última sexta-feira a Prefeitura Municipal de Maceió baixou o decreto visando flexibilizar, porém com cautela, com equilíbrio, com responsabilidade, atividades comerciais e outras atividades. Nós vamos conversar aqui com o diretor da Aliança Comercial, que é Marcos Silveira, e ele nos fala exatamente o que é que realmente tem sido mais flexível e quais os limites que foram impostos novamente pela Prefeitura Municipal de Maceió. Gente, veja só, com essa nova fase amarela, tanto do governo estadual como do município, as lojas de mais de 400 metros também abriram, salões de beleza, os cultos religiosos. Então, a maioria das empresas e das entidades estão funcionando realmente, certo? Mas sempre seguindo os protocolos de segurança, os protocolos sanitários, porque isso é o mais importante. Então, as lojas estão aqui próximas, prontas para atendê-los, mas sempre com a responsabilidade de cada um de nós, tanto do setor público como das empresas, mas principalmente do usuário, porque se todos nós tivermos a consciência de trabalhar esses protocolos, a gente com certeza vai conseguir vencer essa pandemia o mais breve possível. Aqui, muitos eventos esse mês que a Aliança promovia, como por exemplo, exposição de automóvel, praticamente não vai acontecer. Exatamente. A gente tem uma exposição de carros antigos já tradicionalíssima, mais de uma década que nós fazemos essa exposição e este ano não faremos justamente para evitar aglomerações. É uma pena porque é um evento já tradicionalíssimo aqui no centro da capital, mas para seguir os protocolos e para evitar as aglomerações está suspenso para esse ano 2020 a exposição de carros antigos. Mudanças também no que diz respeito a atividades de parques infantis, restrições com relação aos horários de shopping centers, feiras livres e o próprio movimento aqui que nós estamos vendo com muita intensidade a presença do consumidor. A maioria, praticamente todos estão usando máscara, ou seja, é uma prova de consciência de que é preciso estar acompanhando as orientações das autoridades sanitárias. Mas aqui algum horário especial para o comércio central tradicional de nossa capital? Veja bem, com os protocolos, o horário que ficou resolvido e decidido foi das 9 às 17 horas e das 9 até às 14 horas aos sábados. Então, os horários estendidos que faríamos com antecedência das datas comemorativas, como é o caso do Dia dos Pais agora, não vai acontecer. O horário é o definido
das 9 às 17 e aos sábados das 9 às 14. Não teremos horário específico de extensão em função do Dia dos Pais, da comemoração do Dia dos Pais. É bom salientar que para a mobilidade do consumidor, o transporte coletivo está aí liberado, o transporte intermunicipal e também com relação ao decreto municipal, galerias, centros comerciais, estabelecimentos congêneres tenham horário de funcionamento alterado e agora das 10 às 22 horas. Exatamente, exatamente. O que é que mais você gostaria de orientar ao consumidor nesse momento? A gente orienta que para que a gente consiga vencer esse vírus, que ele não está tão perto de acabar ainda, é uma responsabilidade conjunta dos poderes constituídos, das empresas e do cidadão também. Então todos nós somos atores dessa situação, por isso que a responsabilidade é nossa para com a gente mesmo e para com o próximo. Então a gente sempre recomenda, evite aglomerações, se vir ao centro, não venha com muita gente, não voa as pessoas da família, use máscara, lave as mãos, que a gente assim consegue vencer essa pandemia o mais breve possível. Bom, a previsão desse decreto também com relação às repartições públicas, em especial as repartições municipais. Até o dia 14 desse mês de agosto, os trabalhos continuarão internos, atendendo geralmente pelo sistema online, virtualmente, não havendo a possibilidade de atendimento presencial, pelo menos no presente momento. Aqui do Centro Comercial Central Tradicional de Maceió, com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar News. Orlane Santos, é com você. Muito obrigada pelas tuas informações, Fernanda. A gente vai encerrando então o TV Mar News. Eu agradeço a tua companhia na manhã de hoje. A gente volta a se encontrar amanhã às 8h30 aqui no teu canal 525 da NET. Até lá!